Vamos lá a mais um relato de projeção astral, porque o primeiro está lá no YouTube completo, eu acho que é 20 minutos. Esse vai ser bem mais rápido, não teve coisas tão milaborantes não. Então vamos lá. Antes de fazer a projeção externa, eu fiz a projeção dentro do meu quarto, que foi, eu tenho uma gavetinha do meu lado, e aí eu saí do corpo inconsciente e abri essa gaveta e as coisas estavam lá, intactas, do jeitinho que elas estão no plano físico. E aí eu já lhe respondo, porque eu sei que essa dúvida vai aparecer. Como é que tu sabe que não é sonho e é projeção, Tony? Simples. Todos os sonhos, eles não são exatamente como a realidade. Eles têm distorção. As coisas são meio abstratas e não estão 100% em sua ordem real. Então, por isso eu tenho certeza quando é projeção astral. Aí, a partir daí, eu já me projetei para um outro lugar. Era uma praça, estava lotado de pessoas e eu ficava caminhando aleatoriamente, ainda inconsciente, ou seja, parece um sonho, e ficava me comunicando ou tentando me comunicar com algumas pessoas, até que um certo ponto eu começo a me questionar. Essa é a parte mais punk da projeção astral, que é onde você começa a ter dúvidas, começa a ter uma consciência, começa a questionar-se. É aí que você se torna consciente dentro da projeção. Então, na transição consciente, inconsciente para o consciente, você sente uma vibração tão grande, a sua visão treme, o seu corpo todo treme junto, e é como se você estivesse sentado na sua cadeira assistindo um filme e passa a ser o protagonista do filme. Então, nessa transição é tão engraçado porque você começa o que antes você não via a visão periférica, você não via exatamente o rosto das pessoas, você não sabia que estava ali, começa a modificar-se. Então, você naquela transição começa a dizer literalmente: eu estou projetado, eu estou consciente, eu vou ficar consciente, eu vou puff, e aí a tua visão abre. Me arrupiei agora. A sua visão abre como na própria realidade. Não existe diferenciação do plano astral para o plano físico. Você sabe conscientemente e tem 100% de certeza que você está ali. Então você começa a ter os mesmos raciocínios daqui. Você sabe de fato que está em uma outra realidade e que não, e principalmente que não está no próprio corpo, mas você age como se estivesse no seu próprio corpo. A partir daí eu disse: porra, tô projetado, então eu posso voar. Porque esse é o primeiro pensamento do projetor astral. Ele quer voar. E aí o que eu fui? Eu tentei voar, eu dei um saltozinho assim e não saí 1 metro de altura. Vixe, tô em uma zona densificada. O que é zona densificada? É quando você está muito próximo da dimensão 3D. Geralmente a gente só consegue voar mais quando a gente está nas dimensões mais sutis e mais altas, que seriam a segunda, terceira e quarta dimensão. Quando eu vi isso, eu já parei de tentar voar. Vixe, pensei eu, tenho que sair daqui para me tentar voar. E aí comecei a caminhar e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Chegou uma criança para mim e aí eu peguei, ela fez uma pergunta, eu botei a mão na cabeça dela e respondi e senti uma paz, um amor. Ou seja, eu estava em um lugar do umbral que é muito positivo. Continuei caminhando e observei que a projeção não ia passar dali. Então eu me prontifiquei para os mentores. E aí eu falei: meus queridos mentores, estou aqui, se vocês quiserem me utilizar para alguma causa maior, estou inteiramente à disposição. Mas, olha que interessante, isso já aconteceu outra vez, de eu solicitar ou me requisitar para eles e eu retornar para o corpo rapidamente. Então eu estava tão consciente nessa projeção que eu já fiz essa pergunta com medo de voltar para o corpo. E aí, graças a Deus, não voltei imediatamente, mas foi questão de segundos. Na hora em que eu tentei, aí eu pensei: vou tentar ver alguém conhecido. E aí me veio a imagem da minha mãe na cabeça e eu disse: eu vou tentar correr e sair dessa região, dar um pulo, sair, porque quando a gente está numa zona muito densa, às vezes correr e pular você consegue voar um pouco mais alto. Assim eu fiz. Mas aí, infelizmente, o tiro saiu pela culatra e eu fui tracionado por corpo
com uma velocidade absurda. Então, quando a gente volta para o corpo, a gente sente o mesmo estado vibracional que a gente chama, que é quando eu contei para vocês sobre a transição entre inconsciente e consciente. E aí eu senti aquela vibração, vixe, vou ser tracionado. Aí, puf, acordei. Felizmente, só foi isso, meus queridos. Já tive experiências mais bacanas, mas essa foi um pouco mais simples, né? Nem todas as projeções são absurdamente relevantes. Essa não chega nem perto da primeira que eu tenho lá no meu canal no YouTube, como eu falei. E sabe por que eu resolvi contar esse tipo de coisa aqui e me expor tanto em redes sociais? Primeiro, porque eu sinto que eu devo fazer isso, porque eu tenho plena convicção e crença que os dois maiores motivos que nós viemos para esse plano, primeiro, foi para expandir a consciência e elevar a nossa espiritualidade para ter acesso ao nosso Pai. E só tem acesso ao nosso Pai se tiver elevação espiritual. Segundo motivo, para que esse plano sirva como uma escola de aprendizado e a gente consiga, além de elevar-se espiritualmente, experimentar todas essas sensações fantásticas que só o mundo 3D nos proporciona. Tá bom, meus queridos?